Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 19, por favor. Desculpa, capítulo 13. Livro de João, no capítulo 13. Hoje de manhã nós tivemos uma ceia como muito tempo não tínhamos. Eu sei que agora à noite o Senhor vai fazer igualmente. Livro de João, capítulo 13. Amém. Se vocês estiverem com frio, avisem que a gente desliga um ar-condicionado, porque às vezes as pessoas estão morrendo de frio e não falam nada. Amém? Tá? O Fausto, que é o rei dos ar-condicionados, dá um jeito aí, o pessoal lá atrás tá só o de trás, aí deixa esse e aquele lá e baixa mais aquele, baixa a temperatura daquele e desliga esse aqui, porque daqui a pouco vai gelar. Você fica aí sentadinho, quietinho, você estava aplaudindo, você estava em pé, agora começa a esfriar, aí você começa a bater queixo, sai da igreja direto para a farmácia para comprar Energil C. Amém? Esse aí pode desligar e deixa esse aqui mais baixo e aquele lá bem baixinho, a temperatura. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai a tudo lhe confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita senão os pés a ser lavado, quanto mais o que está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e por isso que ele disse: Nem todos estão limpos. Feche os seus olhos, coloca a sua mão no seu coração, coloca a sua Bíblia no colo. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa noite, por esse culto, ó Pai. Em nome de Jesus, vem com o teu Espírito sobre nossa vida, que possamos, ó Senhor Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, como teu filho. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, às vezes há uma dificuldade de entender algumas coisas que acontecem dentro do contexto histórico bíblico, talvez pela falta de conhecimento, ou pela falta de busca, de zelo, ou até mesmo porque gostamos de imitar e achamos bonito algumas coisas e fazemos aquilo porque achamos bonito. Entenda, aquilo que você faz porque acha bonito não significa que é certo.
aquilo que pode me trazer emoção, pode me fazer chorar, pode denotar em mim as emoções mais íntimas do meu ser, tirar das minhas entranhas lágrimas e urros, não significa que aquilo ali tem algum valor espiritual correto, ou que aquilo ali é a vontade de Deus para a minha vida. E dentro do evangelicalismo, dentro de tudo aquilo que vivemos como evangelho hoje, há uma incapacidade de pensar dentro do contexto bíblico muito grande. As pessoas às vezes são surpreendedoras. Às vezes eu vejo uma pessoa que é doutorado ou PhD em uma matéria secular, mas espiritualmente não consegue somar 2 e 2, não consegue transportar, guindar para dentro da espiritualidade aquilo que de uma maneira tão sadia ele consegue viver do lado de fora. E aí a gente vai vivendo de ritos porque acha bonito, porque viu em algum lugar, porque eu achei me emocionei tanto quando fizeram isso, e eu acho, pastor, o senhor já viu aquilo que fizeram em tal igreja, aquilo que fizeram em tal congresso, olha, o Espírito Santo falou fortemente comigo. Entenda, tudo aquilo que não fazemos de entendimento, nós temos uma capacidade de não usufruir não usufruir dos benefícios do que aquilo tem realmente para nós, porque nós não temos o entendimento daquilo que estamos fazendo. O que eu estou falando? Existe uma Bíblia que nós lemos todos os dias, para aqueles que leem, mas existe uma Bíblia que nós não lemos. Nós apenas ouvimos e vamos para casa dizendo: o pastor falou, está tudo certo, afinal de contas ele é o homem de Deus, e quando ele sobe aqui, qualquer besteira que eu vier falar aqui, não tem problema, porque eu sou o pastor, está tudo certo, você vai para casa acreditando. Não é assim. Nós acreditamos que Elias subiu no carruagem de fogo, mas pastor, Elias subiu na carruagem de fogo. Aonde que Elias subiu na carruagem de fogo? Está na Bíblia. Que Bíblia? Minha, nem na sua, e nenhuma Bíblia. Não, mas está escrito. Eu aprendi na escola dominical. Todo mundo aprende na escola dominical que Elias subiu na carruagem de fogo, e Elias nunca subiu em carruagem de fogo alguma. Como assim, pastor? Irmão, se você abrir no livro de 2, vamos lá rapidinho, 2 Reis, versículo 2, rapidinho, 2 Reis 2. E eu estou com a Bíblia com a letra pequenininha, com 41 anos, e estou enxergando tudo. Eu estou feliz, irmão. Amém. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Para não ler os versículos todos, que a gente tem 6 ainda, eu vou direto para o versículo 9, tá? Amém? No versículo 9 está assim, ó: e havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Primeiro, vamos ler o versículo 1, só o versículo 1, depois a gente pula para o 9. Versículo 1 de 2 Reis. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu em uma carruagem de fogo, está escrito o quê? Então, de onde é que a gente tirou essa carruagem de fogo todos esses anos? Está caindo um monte de cartão aqui. Carruagem de fogo, redemoinho. Vamos lá, agora vamos para o 9. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias a dizer: dura coisa me pediste, todavia se me vires quando for tomado a ti, assim te fará. Porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu A gente já bota o carruagem, porque crente é do fogo, gosta do fogo, e o carro de fogo pega e acolhe, e leva para cima e leva para baixo. É carro de fogo, não foi carruagem de fogo, foi um redemoinho que levou. O carro de fogo separou, e aí a linguagem de Eliseu dizendo: meu pai, falando para Elias, não estava falando para Deus, meu pai,
carros de fogo e seus cavaleiros, que separou eles dois. E aí Elias subiu ao céu em redemoinho. E pasmem, deixa eu falar uma coisa para você, você vai dormir com esse barulho. 10 anos depois que isso aconteceu, Elias mandou uma carta para um rei de Israel, que 10 anos depois sucedeu esse rei. Como se ele tinha sido arrebatado? É sinal que ele não foi arrebatado. O que aconteceu? Não tem tempo aqui para explicar. Vamos voltar à pregação. Amém? Amados, deixa você com a pulga atrás da orelha. Então nós estamos acostumados a ver e repetir, e não sabemos o que está acontecendo na verdade. O que estava acontecendo dentro do contexto teológico aqui? Jesus ia ser traído, estava prestes a ser entregue na mão dos homens. A ceia estava pronta. Jesus tira sua roupa, Jesus fica nu. Jesus fica nu, Jesus fica pelado. Para um judeu, nu é roupas de baixo. Jesus fica nu, cinge uma toalha. Os seus discípulos se acomodam. Ele pega o aparato para lavar os pés dos discípulos e começa a lavar os pés de cada um. E Pedro, olhando aquilo ali, disse: esse negócio está muito estranho. O mestre nu na minha presença, lavando os meus pés. Isso aí é uma pegadinha, isso aí não vai dar certo. Eu não quero participar disso. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então me dá um banho por completo. Não, Pedro, é só os pés que precisam ser lavados. No livro de Levítico fala sobre várias ofertas, dentre as quais 3 ofertas são ofertas de redenção. Uma oferta valida a outra na devida ordem. No capítulo 1 fala-se sobre a oferta de holocausto. No capítulo 2 e no capítulo 3 fala-se sobre a oferta de manjares. No capítulo 4 sobre a oferta de sacrifício. No capítulo 1 fala sobre a oferta de holocausto. Que oferta seria essa? Era uma oferta que era dada, cujo gado tinha que ser macho, chamado vacum. Gado vacum era o gado em que o chifre não poderia ter tirado a vida de nenhum ser vivente, nenhum homem ou nenhum outro animal. Então era o gado macho que jamais poderia ter assassinado alguém com o seu chifre. E essa oferta era oferecida dentro do santuário do Senhor, dentro do templo do Senhor. A pessoa chegava com esse animal, matava dentro do templo, esquartejava dentro do templo e queimava no altar do sacrifício que ficava ao norte do templo, que era onde habitava a presença do Senhor. A segunda oferta era uma oferta de manjares. A oferta de manjares, ela era uma oferta que era dada por tudo aquilo que a terra podia produzir: frutos, legumes, hortaliças, grãos e etc. Então essa era a oferta de manjares. Tudo aquilo que a terra poderia produzir era dado como oferta de manjar. A terceira oferta, capítulo 4, chamava-se oferta de sacrifício. Essa oferta, ela era dada por sacrifício e expiação de pecados. E essa oferta, ela era entregue. Tanto a primeira oferta, a segunda oferta, também eram dadas. Poderia ser um gado macho, poderia ser um carneiro macho, poderia ser qualquer animal de chifre macho, ok? Só que nessa última oferta, ela tem algumas características específicas. A pessoa dava dentro do templo, ela entregava, matava o animal no altar do holocausto, mas ele não era queimado no altar do holocausto, ele era queimado em outro altar fora do templo. E essa oferta, o animal não era dado todo para Deus. Metade dele, uma parte dele era dado e queimado a Deus fora do templo, e a outra parte era entregue ao sacerdote. Chamava-se honra corban.
isso, ou seja, era uma honra dada ao sacerdote. Uma parte do animal oferecia-se a Deus, outra parte dava-se ao sacerdote, e matava dentro do templo, mas queimava fora do templo. E uma característica tremenda é que essa oferta jamais poderia ter os seus pés lavados. Já a primeira oferta, que era dada em holocausto, quando era dada, ela tinha que ter os seus pés lavados. O que acontece? Jesus Cristo, quando lavou os pés dos seus discípulos, ele estava dizendo: eu estou preparando vocês para a morte. O que eu estou fazendo é o seguinte: vocês não podem lavar os meus pés, porque a minha morte vai ser diferente da de vocês. Eu sou uma oferta de sacrifício, porque eu morro por expiação de pecados. Vocês não. Vocês vão ser uma oferta de martírio. Pedro, você não vai morrer pelo pecado de ninguém. João, você não vai morrer. João morreu de velhice, mas de todos os outros discípulos foram martirizados. Tiago, a sua morte não vai tirar o pecado de ninguém da terra. Ah, Tomé, ah, Filipe, vocês vão morrer, vão ser martirizados, vão ser cortados ao meio, vão ser esquartejados, vão ser crucificados de cabeça para baixo, mas a única morte que vai tirar o pecado dessa terra é a minha morte. E porque eu me entrego, então eu preciso lavar os pés de vocês, para diferenciar a morte de vocês da minha morte. Esse era o contexto do lava-pés, a preparação e a diferenciação do martírio e de um sacrifício para a redenção de pecados. E hoje nós vemos o lava-pés, um lavando o pé o outro e tal, e olha, amém, profeticamente é maravilhoso, mas o contexto é esse aqui. É Jesus dizendo: Pedro, é só os pés, você vai morrer crucificado. Daqui a pouco, Pedro, acho que eu partir dessa terra vai começar um movimento, Pedro, e se vocês se igualarem a mim, as pessoas vão pensar que vocês perdoam pecados. Então tem que haver uma diferenciação. Entenda que o que Jesus estava fazendo, e o jeito que foi, e a palavra foi escrita, e que os primeiros a lerem a palavra foram os judeus, e eles entendiam do ritual. É que a gente vê e às vezes não entende, porque nós nem gostamos de ler os livros de Levíticos, 2 Crônicas, 1 Crônicas, etc. Então, entendendo agora o contexto histórico do que significa isso, eu queria trazer para os dias de hoje, para que a gente possa aí sim entrar no profético de Deus. Porque quando Jesus ele fica diante dos seus discípulos e tira a sua roupa para poder lavar os pés dos seus discípulos, a primeira coisa que eu aprendo com ele é humanidade. Nudez significa transparência. Humanidade. Hoje nós não gostamos de transparência. Infelizmente nós gostamos de sermos enganados. Nós gostamos de ver o outro como nós projetamos e não como o outro realmente é. Porque é difícil às vezes encarar o outro com todos os seus defeitos, com todas as suas desqualificações. Então, mais vale eu botar um tapume na minha cara, uma venda no meu rosto e imaginar o outro da maneira que eu quero. Afinal de contas, poxa, eu gosto tanto do outro, e se eu começo a enxergar o outro como realmente o outro é, vai desfazer a minha amizade, vai me causar estresse. Então eu crio uma fantasia. E fantasia é ilusão, e ilusão é do diabo. Às vezes a gente fica assim: olha, meu Deus, foi uma desilusão grande. Glória a Deus, porque quem te ilude é o diabo, quem te desilude é Deus, porque ilusão é mentira. Se você foi desiludido, parabéns, porque nós queremos viver uma ilusão. Ilusão não é verdade. E onde não há verdade, não opera a bênção. Nós não queremos
a nudez, nós não queremos a transparência. Queremos não. Eu não estou falando que é para haver um espírito de conformidade. Agora todo mundo é do jeito que é e bola para frente e vão na Babilônia, todo mundo fazendo o que quer. Não! Deus te ama muito para te receber como você está. Ele te ama mais ainda para não deixar você viver da maneira que você está. Ele quer que você venha viver a maneira dele, porque senão vira um rendezvous a igreja. Qualquer um faz o que quer. Ah não, a minha vida é assim mesmo, Deus me criou assim. Não, irmão, Deus te criou com um propósito eterno. Deus te criou com um propósito maravilhoso. Deus te criou para ser o povo mais feliz da terra. Deus te criou com sentimentos maravilhosos, com sentimentos divinos, com projetos grandiosos. É impossível servir a um Deus grande e viver de maneira mesquinha. Eu não estou falando dessa conformidade não, mas às vezes nós temos que olhar o outro e enxergar a sua transparência e sermos transparentes diante deles e dizer o seguinte: não, irmão, eu sou igual a você. A diferença é que você fez e eu só pensei em fazer. E na lei eu até era melhor do que você, agora na graça eu estou igualzinho você. Porque a graça me diz que se eu pensar em fazer, já fiz, pequei no meu coração. Ficou melhor, ficou pior? Ficou pior. A graça não facilitou nada, a graça dificultou. Não, porque agora eu vivo pela graça, agora está tudo certo. Irmão, agora é que está difícil, porque pela lei eu tinha que ir lá cometer o pecado para poder ser julgado. Pela graça, se eu pensar, já pequei. Mas nós não queremos, nós gostamos de nos achar, de sermos ou pensarmos que somos melhores. Nudez, transparência. E a gente, sabe o que acontece? O arquétipo de Adão permeia no nosso meio. Pequei, agora vou correr de Deus, vou fazer uma folha de figueira e me esconder da presença dele. Sabe qual é a diferença de Adão para Davi? Os dois pecaram. É que Adão, quando pecou, correu de Deus, e Davi, quando pecou, correu para Deus. Corre para Deus. Corre para Deus. Não corre de Deus. Corre para Deus. Adão, se você pecar, certamente morrerá. Morreu? Teve filho, conversou com Deus, botou uma folha de figueira. Aqui Deus, meu modelito novo. E Deus chega, a Bíblia diz que Adão peca, e Deus vai passear no jardim. Olha a preocupação de Deus com Adão. A preocupação de quem passeia. Vai passear. Maridos, até Deus passeia. Leva a sua esposa para passear, amém? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio entre eles Satanás. Aí Deus pergunta: de onde é que você vem? Ele diz: eu estou dando passeio sobre a terra, eu estou rodeando a terra. Até o inimigo passeia. E tem marido que só quer ficar dentro de casa com a esposa. Leva essa santa para tomar um sorvete com você, pelo menos, irmão. Abre essa mão. Açaí. Amém. Glória a Deus. Tá vendo, irmão? Eu fico nas coisas que eu falo aqui, eu acabo me amarrando, tá vendo? Amém? E Deus vem passeando e diz: Adão, Adão, cadê você? Será que Deus não viu Adão, irmãos? É lógico que viu. É lógico que Deus sabia onde que estava Adão. O que Deus estava procurando é: cadê o Adão que eu fiz com o propósito original, com um projeto maravilhoso para dominar a terra? Cadê esse Adão? Esse não é o Adão que eu criei. O Adão que eu criei morreu, porque esse Adão é o Adão que eu estou vendo agora encolhido. É um Adão insignificante. É um Adão que tem vergonha de ser transparente, de andar nu na minha presença. E bota uma folha de figueira. Nós vamos colocando folha de figueira, vamos falando para os outros as nossas qualidades. Fala os seus defeitos. Ninguém fala dos seus defeitos para os outros. Prazer, meu nome é Joaquim. E aí, o que você faz? Ah, irmão, eu sou irado. Hã? Não, eu sou irado. Não, mas
assim. O que você faz durante o dia? Irmão, quando eu estou chateado, eu saio no meio da rua, brincando com Deus. Não, mas suas qualidades. Não, eu estou falando dos meus defeitos primeiro, para você me conhecer. Ninguém faz. A gente só enxerga, e quando enxerga defeito, diz assim: fulano, ué, você também não tem? Você também não tem? Ou você acha que você é só qualidade? E aí, Deus mata o primeiro animal, o primeiro ser vivente, na verdade, para cobrir o pecado do homem. E Deus matou um animal e vestiu Adão, porque a folha de figueira não serve. Esse animal em Gênesis já é prefiguração de Cristo morrendo pelos nossos pecados, porque um ser inocente teve que morrer para que os nossos pecados fossem cobertos. Jesus Cristo de Nazaré. A segunda coisa que eu aprendo é que no lava-pés eu sou ensinado a ter a coragem de lavar os pés de quem sujou os seus pés na poeira da vida. Hoje nós não temos coragem, muitas das vezes, de lavar os pés uns dos outros. Nós queremos andar só com quem já tem os pés, só com quem já tem os pés limpos, só com quem é bonitinho, só com quem é certinho. Fulano, Deus me livre. Não, eu estou tranquilo. Aquilo ali é cheio de pecado, pastor. Aquilo ali é cheio, irmão. Deus colocou ele no seu caminho. Lava os pés dele. Lava os pés. Pedro, você está dizendo que vai morrer por mim? Você vai me negar, Pedro? Deixa eu lavar os seus pés. Judas, você vai me trair? E o diabo já colocou isso no seu coração. Daqui a pouco você vai me entregar para os homens. Deixa eu lavar os seus pés. Deixa eu lavar os pés de vocês. Esse é o meu último momento. Eu ansiei, eu estive esperando tanto por esse momento, porque só vamos ter esse momento quando vocês me encontrarem na glória. E ele lavou os pés de todos os defeituosos. Será que nós queremos lavar os pés uns dos outros? Todos nós sujamos os pés no caminho da vida, seja fazendo algo bom, ou seja fazendo algo ruim, mas nós sujamos os nossos pés. Todos nós, meu amado, todos nós temos os pés sujos. Nós temos os nossos pés sujos quando nós oramos por alguém, alguém é curado, e a gente diz: orei por alguém, alguém ficou curado. Meu Deus, como Deus me usa. E vamos sujando os nossos pés. Nós somos barro, e somos feitos de barro, e aonde a gente pisa, a poeira sobe, e a poeira sobe e vai agarrando. Hoje, na nossa mente ocidental, nós analisamos aqui o sapato e como que se suja os pés. Mas eu sei que aqui eu estou falando com ótimos cearenses, exceção aqui de um carioca, uma gaúcha, ou um gaúcho ali, bate, amigo, então, e alguns poucos que não são daqui, mas vocês sabem que aquela pessoa que anda com aquela sandalinha de couro, que eu apelidei de Catuca Jesus, aquela sandalinha de couro, ela vai andando, no final do dia, você anda o dia inteiro com ela, no final do dia, tem uma laminha embaixo do pé, Fausto, tem poeira que agarra. Era a sandália mais ou menos essa, para que a gente possa entender. Os pés ficavam sujos, e você precisava entrar dentro da casa de alguém, não trazendo tudo aquilo que você trouxe de sujeira da rua. Jesus Cristo estava dizendo: olha, vocês sujaram os seus pés em muitas coisas, mas a minha palavra já limpou vocês, e agora eu só preciso lavar os seus pés, que também é um sinal de humildade, mas é um caminho que eu estou dando, é uma direção que eu estou dando. Por isso que Jesus Cristo disse: o que eu faço agora vocês não sabem, mas vocês vão entender depois. Nem eles estavam entendendo na hora o que Jesus Cristo estava fazendo, mas ele precisava fazer. Então ele tira a sua toalha, lava os pés, mostra a sua nudez e diz o seguinte: eu estou dando um novo caminho a vocês, mas vocês precisam ter os pés limpos.
Lavar os pés uns dos outros é muito mais do que chegarmos aqui na frente e chorar e lavarmos os pés em um rito em que nós não sabemos o que estamos fazendo, que mais parece uma prática misticista ou mística do que algo literal, real, que tem o seu valor espiritual. Será que nós estamos dispostos a dar os nossos pés para ser lavados? Porque a terceira coisa que eu aprendo é a síndrome de Pedro, a desconfiança. Nós não só não lavamos o pé do outro porque não gostamos de andar com quem tem o pé sujo, é mais fácil encarar ele de longe e dizer: fica com o seu pé sujo aí, continue caminhando nos seus caminhos de podridão, de sujeira. Mas também tem o meu lado. A terceira coisa que eu aprendo: eu sou desconfiado quando alguém quer lavar os meus pés. Lavar os meus pés? Para quê? Está pensando que é melhor do que eu? Não. Quem é ele? Quantos anos de teologia você fez? Quantas horas você ora por dia? Você já fez um jejum de 40 dias para querer lavar os meus pés? Pedro, vai lavar meu pé? Nu, desse jeito? Está combinado esse negócio? Meu não. Não, mas eu tenho que tirar. Não, então tá bom, Pedro. Eu vou lavar os pés. Não precisa banhar tudo, mas meu Senhor, eu vou entregar a minha vida por ti. Pedro, se você soubesse o que vai acontecer, porque antes que o galo cante, tu já vai ter me negado. Vai ter me negado. Pedro não negou a Cristo assim não, ó. Não, eu não conheço Jesus não. Tadinho. Alivia a barra dele aí. Já sofreu tanto, eu não conheço. Não foi isso que Pedro negou. Não foi dessa maneira que Pedro negou. A Bíblia diz que Pedro negou falando impropérios. É mais ou menos assim. Aquilo ali, esse homem, nunca vi. Isso é um tolo. O louco diz que é Deus. Estava ainda há pouco sendo lavado por Jesus. Mas isso diz que é Deus, faz milagre. Eu não conheço, nunca vi. Eu não ando com ele não. Nunca andei, não faço parte dessa laia. Eu não faço parte dessa gente. Foi isso que Pedro falou. A ponto do tradutor bíblico colocar impropérios para que não fique tão pesado o que Pedro disse na Bíblia. Isso chama-se pudor literário. Foi daí para baixo, para você entender. Nós não queremos. A síndrome de Pedro nos pega, e aí a gente vai ficando doente, a gente vai ficando amargurado, com os pés sujos. Aí chega na igreja, levanta as mãos, adora, bendiz o nome do Senhor, sorri um para o outro e diz: como é precioso, irmão, está diante de ti, mas não lava o meu pé. Não dou meu pé para ser lavado e nem lavo o pé do meu irmão. Não dou meu ombro para ele chorar e nem encosto a minha cabeça no ombro dele. Não peço conselho e nem aconselho. Eu vivo numa vida mesquinha, numa falsa espiritualidade, onde fica todo mundo perdido, indo para o mesmo lugar, levantando a mão, dando glória a Deus. Afinal de contas, aquele irmão finge tão bem. Então eu creio na mentira dele. Então eu preciso também, porque eu não posso ser o único doente nesse meio. Eu não posso ser o único que chora. Eu não posso ser o único que tem defeito. Eu não posso ser o único que pede ajuda, porque está todo mundo muito feliz. E aí vai todo mundo, e a igreja vai crescendo assim, todo mundo doente, sem a capacidade de chorar, sem a capacidade de se abrir, sem a capacidade de dizer: eu sou isso aqui, ó. E a gente vai ceando a ceia do Senhor, que durante muito tempo foi a pior ceia. Foi a ceia da hipocrisia, foi a ceia do desamor, foi a ceia de tudo, menos do Senhor. Foi a nossa ceia. De vez em quando eu dou umas olhadinhas no YouTube para ver o que estão pregando por aí. Aí eu vejo umas ceias, eu digo assim: uau, estão entendendo o que é ceia, graças a Deus. Porque eu não dignifico a ceia pela minha dignidade.
Porque eu tomo a ceia não porque eu sou digno, porque quem dignifica a ceia é o único que é digno de toda honra e de todo louvor. E esse não sou eu, é Deus, é Ele que dignifica. Portanto, a ceia não é a ceia do Leandro, a ceia do Roberto, a ceia do Fausto, da Denise, da Eri. A ceia é a ceia do Senhor e não é a nossa ceia. Mas a maioria das ceias que vemos por aí é a ceia dos homens, aonde um faz, o outro não faz, aonde um pode, o outro não pode, aonde um levanta, orando para o outro, apontando, dizendo: se não vai cear é porque está com os pés sujos, e você já está com os pés tão sujos quanto os dele, só porque julgou a sujeira dos pés dele. Senta você também, seu infeliz. É desse jeito. E nós vamos vivendo uma vida desgraçada, e vamos sendo desgraçados. O que é desgraçado? Uma vida sem graça. Porque se eu não acho graça na vida do outro, essa graça já não vale mais para a minha. E uma vida sem graça é uma vida desgraçada, desprovida de graça. E a quarta coisa que eu aprendo, e última, é que o lava-pés me mostra o caminho do amor, da misericórdia e da compaixão. Quando você pega uma pessoa com um lastro de vida errada, você simplesmente só lava os pés. Jesus Cristo não disse: eu vou lavar os seus pés, mas você fez isso, e cuidado, é porque você fez isso, eu fiquei magoado com você aquela vez, é porque, não, só lavou os pés. Jesus Cristo não disse assim: olha, vocês não puderam ter um momento comigo no Getsemane, nem uma hora. Jesus Cristo não disse para eles: quando nós descemos do monte, vocês não conseguiram expulsar o demônio daqueles meninos. Jesus Cristo não disse daquele menino, Jesus Cristo não disse para eles: poxa, vocês me acordaram no barco, eu estava cansado, era para eu ter ficado dormindo, e vocês é que eram para ter expulsado a tempestade, feito o mar se acalmar e o vento. Jesus Cristo não jogou nada na cara deles. Nós queremos lavar os pés às vezes, mostrar a cura, mas queremos dar aquela lição de moral, dar aquela escovada. Sentimos melhores. Agora que fulano errou, é a hora de eu subir em cima da carne seca. E aí a gente faz mais mal do que bem. Lavar os pés é mostrar o caminho da compaixão, da misericórdia, do amor. É dizer: vem cá, deixa eu só lavar. Você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Você vai entender depois. Porque todos nós sujamos os nossos pés. Quando eu sujei os meus pés na poeira da vida, eu encontrei pessoas que lavaram os meus pés, que são realmente discípulos de Cristo. Esses sim são realmente discípulos de Cristo, que estão aqui hoje, aqueles que estiveram de manhã, que disseram: pastor, vamos orar, vamos chorar, estamos juntos, pastora, estamos juntos, e lavaram os meus pés, lavaram os pés da pastora Denise. Hoje é muito difícil, irmão, porque hoje é um senso de justiça própria, aonde eu pego tudo pelo mérito, tudo é meritório, tudo é autojustiça, tudo eu mereço. Não, eu sei por mérito, eu prego por mérito, eu faço a obra porque, irmão, você não faz, você coopera, a obra já foi feita. A obra, eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Toda a oferta morria duas vezes. Ela morria na mão de quem dava, e morria no coração de quem dava e no coração de quem matava. Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo e morreu há 2019 anos atrás. A oferta morria na mão, a rolinha, o boi, o carneiro, morria na mão de quem ofertava, no coração. E ali era uma dor, e depois o sacerdote matava, ele morria ali novamente. Assim como Jesus Cristo teve a primeira morte e a segunda morte. Entenda isso.
É hora da igreja se levantar em misericórdia, em amor, em dizer: deixa eu te abraçar, deixa eu te ajudar. Você quer ser ajudado? Você não tem força para lavar os seus pés, você não consegue, você está empurrado, tem muitas poeiras. Deixa eu te ajudar, deixa eu lavar os seus pés. Porque a pessoa tem que querer também. Porque Jesus só falou uma vez com Pedro: Pedro, só basta lavar os pés, você já está todo banhado. Vai querer? Pode me lavar. Porque não adianta se a pessoa não quer. Você tem que esperar ela morrer afogada para você ir lá salvar. E tem gente que é assim. O Espírito Santo está me tocando essa noite aqui para falar isso. Eu já tive o desprazer de tirar algumas pessoas da água. Tem 22 anos que eu pratico esportes aquáticos. E eu já tirei pessoas vivas, pessoas mortas. Quando a pessoa nadar, a probabilidade dela morrer afogada é maior. Porque ela diz: não, está tranquilo. Quantas vezes a gente passava por pessoa em mar alto: cara, tem uma correnteza, tem um swell chegando. Está tranquilo, eu nado todo dia aqui, eu conheço. Vai e vai. Daqui a pouco não consegue mais voltar. Mas o salva-vidas está de olho. O salva-vidas já apitou, já colocou bandeira amarela ou bandeira vermelha, já mostrou que não podia. Ele avançou todos os sinais e entrou. E não adianta. Salva-vida briga, vai lá. A gente passa pela pessoa: não, tá tranquilo, brother, tá bem. Daqui a pouco tá você correndo para tirar a pessoa, e ela quase leva você com ela. Você tem que deixar ela ficar bem fraquinha. Você tem que deixar ela ficar bem fraquinha, porque senão ela te afoga. Quando ela está quase afundando, não aguentando mais, e pega ela e tira da água. Já fiz isso algumas vezes. Tem pessoas que a gente tem que deixar. Pastor, você não vai atrás daquela ovelha que está... A Bíblia diz que o pastor vai atrás da ovelha que se desviou. Irmão, leia a Bíblia direito. A Bíblia diz que a ovelha está fraca, ela não aguenta mais andar. O pastor traz ela como? Andando, conversando com ela. O pastor traz ela no colo. Enquanto a ovelha estiver forte, deixa ela. Você vai para a igreja? Não, estou tranquilo, tá? Hoje não, tem um lance aí. E aí, você nunca mais apareceu na igreja? Não, o negócio aqui é porque tem uma semana de balada e eu estou nela. Uma hora chora, uma hora a crise bate, uma hora o vazio aumenta e vê que nem crise, nem balada, nem uísque, nem noitada, nada vai preencher o vazio. É um sorriso na madrugada e uma angústia no outro dia. E para tampar a angústia, eu tenho que introduzir mais sorriso, mais festa, mais tudo. O único que pode fazer isso, acabar de uma vez por todas, é Jesus. Como diz Agostinho de Hipona, Deus criou um homem com um vazio do tamanho exato que só Ele pode preencher. Precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros. Terminando, irmãos, essa é a ceia da transparência. Se você vê o irmão sujando os pés na poeira da vida, lave os pés, porque é mais fácil julgar, né? É difícil lavar os pés. É difícil lavar os pés. Uma vez me viram descer a São Pedro de camiseta. Ligaram para um pastor presidente: Pastor Leandro está de camiseta na Avenida São Pedro. São Pedro é aquela que desce, São Paulo que sobe, né? Camiseta regata. Irmão, se fosse hoje, eu não estou mais paciência para essas coisas não, irmão. Me poupe, me poupe. Se fosse você, irmão, você quer me dar? Você está achando feia minha camiseta? Você quer me dar uma melhor? Não? Então cala sua boca. Você quer? Porque a gente gosta de tomar conta da vida dos outros e não olha para o próprio umbigo. Porque fulano assim, fulano assado, fulano... Irmão, o Evangelho não é uma janela para olharmos a vida do outro
mas um espelho para observarmos como nós estamos. É um espelho, não é uma janela. Se coloque de pé. Lavar pés é passado. A poeira, preste atenção aqui, preste atenção. A poeira, ela ficou no fundo da bacia. A lama, a sujeira, ficou no fundo da bacia. Vocês estão lavados pela minha palavra. É a palavra de Deus que vai lavar a sujeira. Não adianta, não é conceito humano, irmão. Não é conceito humano. Não é a sua inteligência, o seu intelecto não vai lavar a poeira de ninguém. É a palavra de Deus. Vocês estão lavados pela minha palavra. A poeira ficou no fundo da bacia. Não mexe na poeira que está no fundo da bacia. Deixa a água ficar transparente novamente. Não adianta você ficar olhando para o seu passado, para o passado de alguém e dizendo aquela vez, você lava os pés, mas você não joga a água da bacia fora. De vez em quando você vai lá, remexe para a água ficar turva. Não, a água é límpida, o rio é límpido, a água é pura. Passou, acabou, ficou para trás. Eis que eu tenho coisas novas, coisas grandes. Eis que eu ponho diante de ti um caminho novo, um caminho maravilhoso, um caminho de bênção, um caminho de paz, um caminho para vos fazer prosperar e dar o fim que deseja. Tudo se faz novo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas se levante, fique de pé, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Faça a sua parte, dê o seu pé. Deus faz o milagre, mas Ele adora compartilhar o milagre com você. Se levanta que eu faço um milagre, creia que eu faço um milagre. Todo tempo tem a participação humana. A mulher visualizou, disse: tão somente eu tocar, rastejou e tocou nas suas orlas e disse: mulher, a tua fé te curou. Tem que ter a tua parte. Se você está disposto, não é difícil demais. Não é longe demais. Se você quiser, você consegue. Longe é a terminologia que eu uso, é a desculpa que eu uso quando eu não quero ir. Porque se eu quero ir, nada é longe. Se eu quero fazer, nada é difícil. Eu vou, eu faço. Se eu tenho vontade, é desse jeito. Amém? Nós vamos orar. E nós vamos cear nesse momento aqui. Quem vai vir? Amém. Jesus,